Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um artigo da professora doutora Alice Lázaro, historiadora portuguesa, que vai falar sobre o Museu Nacional, incendiado, e a difamação da figura de Dom João VI. Bem, o incêndio do Museu Nacional foi um incêndio absurdo, de grandes proporções, que atingiu a sede do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2018. E ele destruiu grande parte do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos. Esse acervo tinha por volta de 20 milhões de itens catalogados. Além de um acervo riquíssimo, o edifício histórico que abrigava o museu havia sido a antiga residência oficial dos imperadores do Brasil e do rei do Brasil. O edifício foi absolutamente danificado, não é? E dado a incúria e a incompetência do IPHAN, sabe-se lá se, inclusivamente, o edifício será restaurado. E se for restaurado, nós não temos garantia nenhuma de que essa restauração obedecerá a um critério mínimo. Muito pelo contrário. O IPHAN tem conduzido uma sequência de restaurações pelo Brasil afora, que, ao invés de serem realmente a preservação do patrimônio histórico, elas têm se empenhado fortemente em serem os agentes da destruição do patrimônio histórico. São verdadeiras aberrações que eles estão produzindo, por exemplo, nas igrejas da Bahia, nas igrejas de Pernambuco, nas igrejas de Minas Gerais. Em Minas Gerais, então, realmente uma coisa absolutamente temerária. Mas vamos aqui ao artigo. Esse artigo é um artigo importantíssimo, porque Alice Lázaro vai trazer uma questão fulcral. A historiografia brasileira, que é uma historiografia que se notabiliza pela quantidade de mentiras que ela conta, de invencionices, né? Ela inventou que Dom João VI é um rei bufão, caricato, gordo, mentecato, e além disto, inventou também, fez morada que a Quinta da Boa Vista, portanto o Palácio Real, aonde morava o rei, foi dado ao rei de graça em troca de benesses políticas para o seu antigo proprietário, que era um traficante de escravos. Pois muito bem, esse artigo de Alice Lázaro simplesmente desmonta essa tese, que vem sendo veiculada ao longo de muitos anos pela história brasileira, e mostra uma outra perspectiva. E é essa perspectiva que nós vamos trazer aqui para vocês. Então vamos lá. A pessoa que podia esclarecer a questão da difamação, o artigo chama de mal a pior, de Palácio Real a Museu Nacional incendiado e a difamação da figura de Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Eu deixarei no link disponível no YouTube o link para este artigo que nós publicamos no Medium, na minha página no Medium, com a devida licença da professora doutora, a historiadora portuguesa Alice Lázaro. Então vamos lá. A pessoa que melhor podia esclarecer a questão da difamação acima aludida, melhor dizendo, a infâmia que paira e que vem à baila de vez em quando, sempre que convém, evidentemente, sobre a figura del rei Dom João VI, e tornou a ribalta recentemente, em virtude do incêndio do Museu Nacional. O Museu Nacional era o antigo Palácio Real do Rio de Janeiro. Seria a voz da autora
da tese que recria os passos da vida de Elias Antônio Lopes. Elias Antônio Lopes era o dono da Quinta da Boa Vista, não é? E aqui é que entra o entendimento de um fato histórico muito importante. A autora que a professora Alice Lázaro aqui invoca, é Nilza Lícia Xavier Silveira Braga. E a tese dela intitula-se Entre Negócios e Vassalagem na Corte Joanina. A trajetória do homem de negócios, comendador da Ordem de Cristo e deputado da Real Junta de Comércio, Elias Antônio Lopes, 1770 a 1815, Niterói, 2013. Essa tese foi defendida na Universidade Federal Fluminense. Ora, a perceber pelo amalgamado do título, vislumbra-se, na densidade da matéria, que é certamente bem intencionada, que a autora pretende dar a conhecer ao mundo uma figura daquela época. Quem é essa figura? Elias Antônio Lopes, que era o dono da Quinta da Boa Vista, depois transformada em Palácio Real. E demonstrando ao mesmo tempo como era possível ser-se corrupto, acoberto de tão pomposas e honradas condecorações, contando com a cumplicidade do monarca. Então esta tese é uma tese que traz dados interessantíssimos, mas é uma tese bem ao gosto da historiografia nacional, porque ao mesmo tempo que ela vai falar do dono da Quinta da Boa Vista, Antônio Elias Lopes, ela vai afirmar que Antônio é um corrupto, e essa corrupção contra com a cumplicidade do monarca, de Dom João VI. Ora, como é que ela fala que o monarca é corrupto? Então vamos entender como é que ela vai desenvolver a linha de raciocínio. A cumplicidade real advém, diz Alice Lázaro, desde logo, do fato de girar o dito estudo em torno da figura do negociante, Antônio Elias Lopes, que nós isolamos aqui, em virtude de ter sido propriedade dele o palácio, que ficou reduzido a cinzas com todo o seu espólio. É uma calamidade irreversível para a memória da nação brasileira, que foi brutalmente atacada sem apelo nem agravo que o justifique. Aparentemente. É consabido que o Palácio Real de São Cristóvão foi oferecido pelo seu proprietário, Elias Antônio Lopes, ao príncipe regente Dom João, na altura da sua chegada ao Rio de Janeiro. Perante a realidade consumada de não haver lugar bastante para albergar os servidores da corte e da família real, e esta, naturalmente. Ora, poucos brasileiros sabem que quando Dom João veio, a corte migrou com 40 mil pessoas. Evidentemente que isso já era uma crise imobiliária gigante, não é? Então, o Palácio Real de São Cristóvão foi oferecido pelo proprietário ao príncipe. Dali, a passos curtos, a autora vai concluir, e parece não ficar inteiramente esclarecido, ela faz questão de não esclarecer, sem dar margem à dúvida, que o regente toma o palácio para si, espoliando Elias Antônio Lopes, mostrando com essa atitude um mau caratismo do príncipe de servir-se dos bens alheios, escondendo a vileza do seu gesto na ortoga de mercês e títulos ao outro, portanto, numa desavergonhada troca de favores. É isso que a autora fala. É isso que a historiografia brasileira fala. No entanto, a história não é essa. Vamos caminhando. Alice fala: nem vale a pena salientar o que está por detrás de tais conclusões reafirmadas e propagadas aos quatro ventos. Muito a propósito da inoperância e da má gestão pública das riquezas do Brasil, de conluio com os governantes, justificando os maus procederes, havendo-os em vista
como se diz por aí, desde o seu descobrimento. Então, desde 1822, depois que foi dado o golpe da independência pela maçonaria, por Dom Pedro, pelo príncipe regente Dom Pedro e por José Bonifácio, eu já tenho dito várias vezes que a história do Brasil foi reescrita. E ela não foi reescrita para ajustar uma coisa ou outra, ela foi reescrita mesmo. Isso tem que ser entendido no sentido literal e pleno da palavra. E ao ser reescrita, ela foi fraudada, integralmente fraudada. Todos os documentos fraudados. De modo que hoje o que nós temos como história do Brasil é uma construção fraudulenta da maçonaria. Né? A pergunta é o seguinte: com que propósito? Que ninguém produz uma fraude de tal monta sem um propósito, evidentemente. Então, entre as aberrações que têm sido contadas é isso, que Portugal rouba o Brasil desde 1500, né? Que os reis portugueses eram completamente ignóbeis, safardanas, e Dom João VI será o pior de todos eles. Não é? Bem, a autora da tese, lá pelo meio, ela não esconde, muito pelo contrário, ela avança com uma informação bastante para se ver com clareza qual foi o real procedimento. Porque a autora fala que Dom João recebeu a quinta de graça, né? Roubou praticamente a quinta, e para compensar o roubo, deu mercês, portanto deu privilégios, deu favores ao traficante de escravo. Isso é a ideia inicial que fica. Então, lá pelo meio da tese, verifica-se de fato qual foi o real procedimento, qual é a história verdadeira. Mas o leitor só vai chegar aí, para chegar aí, ele terá de prestar atenção mais do que é o óbvio no corpo do texto, as notas de rodapé. Então o esclarecimento não está no corpo do texto, está nas notas de rodapé. É nelas que o leitor vai poder ir mais longe no entendimento da coisa, né? E mais ainda assim, através da consulta dos autores que ela cita, nos quais qualquer indivíduo que for ler a tese vai poder colher mais e verdadeiro entendimento da questão. Ali se vai citar a autora e chama a atenção para o leitor ver se com desfecho, se com desafeto e sem paixão, sem emocionalismos, o que aconteceu na realidade. Abre aspas da tese. A chácara de São Cristóvão, que o negociante mandou construir, era por todos conhecida como a mais ampla e a mais bonita de toda a cidade. Isso foi citado de Edmundo Luiz na obra A Corte de Dom João, no Rio de Janeiro. Editora Conquista, 1957, no terceiro volume, na segunda edição, na página 571. Prossegue a autora. O terreno foi comprado em 1803 para a construção do casarão. Quando Dom João se estabeleceu no Rio de Janeiro, em 1808, a residência ainda estava em construção. Por isso, não foi ordenado pelo Conde dos Arcos que o imóvel entrasse no regime de aposentadoria. O que é o regime de aposentadoria? Era um procedimento histórico antigo europeu de, em caso de catástrofe, guerra ou situação incomum, acolher e hospedar os desalojados. Isso é um processo legal denominado boleto ou aboletamento. Pedro Calmon, na obra Rei do Brasil, que é citado por Arthur de Magalhães Basto, discutiu sobre o oferecimento feito por Lopes de sua chácara a Dom João. Calmon confirmou que a construção do solar, que virou palácio, iniciou-se em 1803 e era vasto, como o mais vasto e ostentoso lugar. Comentou também que Elias destinava a chácara ao regente, sendo ela vista como a casa da profecia, pois ele, regente, aceitou a doação do portuense. E a autora menciona
remete para Arthur de Magalhães Basto, Porto e Brasil, Figuras e Fatos da História Luso-Brasileira, lançado no Porto pela editora Progredior em 1946, na página 217. Fecha aspas. Então o que nós temos aqui? Veja o seguinte. Há uma nota importante. A autora da tese não se compromete nesta passagem do seu trabalho nem mais adiante. Isso é uma característica da historiografia brasileira. Às vezes, quando eles citam a verdade, eles vão citar a verdade em nota de rodapé, sem afirmar que é verdade. Então deixa uma pontinha aberta. Qual é a questão? A questão reside no fato de, como acontece em todas as teses acadêmicas, fechar lacunas com base em opiniões sortidas, deixando o leitor feliz, que vão ser geralmente os acadêmicos, que vão julgar aquela tese, porque as meias-verdades citadas vão deixar em aberto todas as hipóteses que podem ser interpretadas à vontade do freguês. Ou seja, se adiante, quando a autora da tese remete para a verba que foi relativa aos pagamentos efetuados pelo regente, tivesse ido mais longe e indicasse, a partir das fontes, por exemplo, designadamente a fonte de Luiz Edmundo, o procedimento inteiro havido na ocasião, não é? Mas ela não vai fazer isso. Ela não cita e é uma pena. Mas, se o leitor tiver acesso ao referido livro de Luiz Edmundo, de certeza ele vai achar uma satisfação para a questão. E ele vai livrar do labéu a imagem do regente, depois rei Dom João VI. Ora, é preciso procurar aos maus hábitos, noutras vertentes da própria condição humana, mas não, por favor, não na pessoa real da instituição da coroa. Então, é exatamente naquele autor, que é precioso pela informação que ele dá, que se acha a notícia autêntica, a notícia processual, quando ele fornece, remetendo para a nota de rodapé, a seguinte explicação, abre aspas. Na obra de Luiz Edmundo, consta que o valor foi de 21.929.000 réis, quantia que, conforme se verifica por certos documentos que ainda existem no arquivo dos domínios da União, pagava somente as obras feitas. O que significa isso? Veja bem. A historiografia brasileira tem repetido, desde o século XIX, que a Quinta da Boa Vista foi doada. Um gesto de bondade de Elias. E que Dom João recebeu a quinta, aboletou-se, Dom João na condição de príncipe regente, recebeu a quinta, aboletou-se dentro da quinta, entrou lá para dentro, encarapitado com os malignos dos portugueses, e uma vez encarapitado lá dentro, ele deu uma banana para o dono da quinta e deu um calote. Mas, para o dono não reclamar muito, que era um sujeito muito importante, muito rico, Dom João compra o sujeito e dá Mercedes, dá título para ele. Pois bem, isso é o que a historiografia brasileira conta. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu. Não é? O que aconteceu? Como bem esclarece Alice, quando a família real chega no Brasil, vem junto 40 mil pessoas. Imagina o Rio de Janeiro em 1808. Despeja 40 mil pessoas. Não precisa ser o Rio de Janeiro de 1808, não. Imagina o Rio de Janeiro hoje. Joga 40 mil pessoas dentro do Rio de Janeiro hoje. Para perceber o problema. Então veja,
aquelas pessoas como um todo tiveram que ser instaladas. Então havia um procedimento histórico. Tem guerra. Explodiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Uma ou outra casinha fica em pé. Aonde vai morar o povo? Então você tem um procedimento histórico da Europa, não é de Portugal não, da Europa, que em caso de catástrofe, guerra ou situação incomum, essas casas, as que existem, vão acolher e vão hospedar os desalojados. Isso é um processo legal, histórico, que é chamado de boleto. O boleto, hoje que a gente fala de banco, na verdade, a palavra é originária disso, que não tem nada que ver com o sentido original, não é? Então, aboletar-se não significa que você invadiu a casa de alguém. Significa que, ao contrário, você é um desalojado, não é? Por uma razão ou outra, e aquele indivíduo te deu alojamento. Ele te ofereceu a casa dele. Isso é o processo do aboletamento. Ora, por outro lado, os autores continuam dizendo, né? E por que o Elias vai oferecer a Quinta da Boa Vista? Veja, ela não estava pronta, ela estava em obras. Vai oferecer porque era o lugar, era o maior palácio do Rio de Janeiro. Né? É claro, tem que acolher a corte. Você não pode acolher a corte em alguma coisa que não cabe. Não é? Então, o Elias Lopes oferece a corte, o palácio, a corte. Agora, o próprio Luiz Edmundo coloca o seguinte, ele cita um valor que é 21.929.000 réis. Tá? Isso significa que Dom João, então primeiro a quinta é oferecida, ele aboleta-se, portanto ele muda para lá. Depois Dom João paga pela quinta. Ele pagou o valor de 21.929.000 réis. Portanto, a quinta, futuro palácio, foi paga. Regiamente paga. Por quê? Aí é preciso entender a estrutura administrativa da coroa portuguesa. Né? As monarquias têm um tipo de financiamento. No Brasil, por exemplo, os políticos hoje andam em jatinhos de graça. Eles aceitam presente de graça, aceita carro, casa, etc. Nenhuma monarquia na Europa faz isso, não. Povo que me ouve, caros ouvintes. Isso é um procedimento absolutamente proibido dentro das monarquias. As monarquias não eram estruturas políticas como são os políticos de hoje. Um rei não poderia jamais, em tempo algum, aceitar presente. Um rei jamais, em tempo algum, podia morar dentro de um presente. Tá? Então, primeiro ponto, a quinta foi paga. Ora, esta nota acresce do pagamento ao texto da autora Níuzia Lícia Braga, aonde ela declara: um outro ponto relatado foi que o negociante, o Elias Antônio Lopes, recebeu 400 cruzados. 400 cruzados é o equivalente a cerca de 1.600.000 réis, como gratificação após a doação da chácara. Tá? Então, qual é a história? Dom João chega, o príncipe regente chega, a família real chega, Elias Lopes doa a chácara, doa a quinta, né? Como gratificação de saída, logo após a doação. Ele recebeu 1.600.000 réis. Mas, depois, Dom João comprou a quinta por 21.929.000 réis. Por conseguinte, a chácara de São Cristóvão foi redonda e regiamente paga pelo príncipe regente. Alice Lázaro comprometeu-se que um dia desses ela vai fazer um post sobre
a antiga moeda referida nesse pagamento, que é o cruzado português, né? Que Dom João voltou a cunha no seu reinado. O cruzado é uma moeda que tinha sido tirada da coroa portuguesa. Dom João voltou. Então veja o seguinte: Alice Lázaro, atualmente em Portugal, é, segundo o meu entendimento, a autora mais completa, que tem feito a investigação mais completa relativa à família real portuguesa. Sobretudo, ela é especialista na vida da Rainha Dona Maria I, na vida de Dom João VI, das filhas de Dom João VI, dos filhos de Dom João VI. Tá? E, evidentemente, que Alice Lázaro é, hoje, repito, sobre a minha perspectiva, a historiadora portuguesa mais brilhante que existe, mais séria, mais fecunda e mais profunda. Essa mulher tem feito um trabalho de pesquisa absolutamente genuíno, formidável e inédito. Ela tem buscado, dentro das documentações, aspectos e trazido à baila aspectos que a historiografia portuguesa nunca trabalhou, e quando trabalhou de uma forma mais do que superficial e tangente. Para nós entendermos o que foi a Rainha Dona Maria I, o que foi o rei Dom João VI, ambos esses monarcas profundamente maltratados pela historiografia nacional. A Rainha Dona Maria I é chamada de louca, e o rei Dom João VI é tratado sempre como um bufão caricato comedor de coxinha de galinha. Nenhuma dessas imagens corresponde à realidade. E ambas as imagens foram criadas, elas nunca existiram na época em que esses monarcas foram vivos. Nunca. Elas são uma criação de uma literatura, de um jornalismo panfletário, que só aconteceu depois da morte de ambos os monarcas. Jornalismo panfletário esse que tem ligação com movimentos maçônico-liberais. O fato é o seguinte: no Brasil, criou-se o fato forjado, não é, que esses dois monarcas são duas figuras caricatas e que vieram fugidos de Portugal, fugidos de Napoleão, são dois medrosos, ficaram aqui um tempo, roubaram o Brasil, depois voltam para Portugal e deixam o Brasil a Deus dará, meu Deus, que é isso? E a maçonaria vem como a grande salvadora da pátria, diante do grande golpe do abandono que Dom João VI faz. A maçonaria toma os destinos da nação e conduz a nação para um futuro brilhante, paradisíaco, magnífico. A maçonaria é tão fantástica, tão fantástica, tão fantástica, que ela vai, inclusivamente, deixar o filho de Dom João na condição dos destinos da nação. Essa história é a fraude da fraude, da fraude, da fraude, da fraude. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Alice Lázaro afirma que, como investigadora e conhecedora de procedimentos em situações idênticas, relativas ao longo período da monarquia portuguesa. É preciso entender o seguinte: a monarquia portuguesa foi a monarquia mais sólida da Europa. Mais sólida. Foi a mesma casa real que reinou ao longo de 4 dinastias por quase 900 anos. Isso significa dizer que as leis portuguesas da monarquia são absolutamente consolidadas. Portugal teve 34 monarcas. Todos esses 34 monarcas sempre respeitaram as leis da monarquia portuguesa, da coroa portuguesa. Tá? Alice Lázaro é especialista na coroa portuguesa, na família real. Né? Muito bem, com esse recorte, especialista em Dona Maria I, Dom João VI e os filhos de Dom João. Evidentemente que a cultura vastíssima da Alice Lázaro
transita pela história de Portugal como um todo, mas digamos, a especialidade dela é a família. É patrimônio histórico, ela é historiadora e, sobretudo, com especialização em história da arte, não é? E especialista na família real. Muito bem. Então ela afirma que, como investigadora e conhecedora dos procedimentos, desse tipo de procedimento, o procedimento do aboletamento, né, em situações idênticas, relativos ao longo período da monarquia portuguesa, ela afirma algumas questões, que é o seguinte: duas reais instituições que abarcavam bens próprios eram, desde a fundação de Portugal, a coroa, vamos dizer, ao invés de falar coroa, vamos falar o Estado, tá? Se fosse hoje, a coroa, e a partir de Dom João IV, desculpe, a chamada Casa do Infantado. Dom João IV separa o seguinte: Dom João IV é o monarca, o primeiro rei da dinastia de Bragança. Ele separa o patrimônio da coroa portuguesa, portanto, da monarquia, do patrimônio pessoal dos duques de Bragança. Tanto é que, quando a monarquia portuguesa foi deposta, não é, o governo português, a República Portuguesa, não pôde avançar em cima do patrimônio dos duques de Bragança. Porque o primeiro rei da Casa Real de Bragança, da dinastia de Bragança, Dom João IV, ele separou os patrimônios. E ele não juntava. Então, uma coisa era o patrimônio pessoal que os duques de Bragança tinham e que receberiam, e que faziam, e que existia a revelia da coroa portuguesa, independia da coroa portuguesa, não era formado graças à coroa portuguesa. Então, a riqueza que o Ducado de Bragança tinha advinha do longo processo histórico da própria Casa de Bragança. Isso tem nada que ver com a coroa. Tá? Então, Dom João IV, ele criou uma instituição que era chamada Casa do Infantado. Tá? Pois bem. Então você tinha duas instituições. A coroa, que pertencia, que regia o patrimônio da monarquia, não é? E a Casa do Infantado, que regia o patrimônio dos duques de Bragança. Muito bem. Então essas duas instituições, elas abarcavam todos os bens. Tá? Evidentemente, quando o príncipe ou o rei era originário, né, do Ducado de Bragança e tornava-se rei. Então, essas duas instituições destinou completamente, né, a reunir ambos os patrimônios. Repito que são distintos. A chamada Casa do Infantado, especificamente, destinou completamente a reunir os bens dos filhos segundos dos monarcas. Portanto, uma coisa é o seguinte: o primeiro rei, o primogênito, o primeiro príncipe, que é o príncipe que será, teoricamente, o príncipe regente, né, ele tem um patrimônio. Agora, o patrimônio dos outros filhos, que não entrarão dentro, que não como sucessores, né, como herdeiros da coroa, esse patrimônio dos segundos filhos, dos monarcas, é regido pela chamada Casa do Infantado. Ora, essa solução é uma solução absolutamente brilhante, porque essa solução é uma solução real, não é, da coroa, para evitar disputas entre os irmãos, caso, evidentemente, aquilo impacte numa linha de sucessão. Ora, essa matéria pode ser muito bem estudada no Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel Serrão. Tá? Então, como é que funciona a linha de sucessão ou a gestão do patrimônio? Então, o que acontece? Vamos repetir para vocês gravarem bem isso.
Dom João IV separou o patrimônio da coroa do patrimônio dos filhos segundos dos monarcas. O patrimônio da coroa era regido pela coroa e o patrimônio dos filhos segundos era regido pela casa do infantado. Qualquer situação que tivesse dentro de linha sucessória, nenhum dos dois patrimônios entraria em questão. Tá? Você preserva o patrimônio. Bem, então vamos lá. Em virtude das circunstâncias, quando Dom João chega ao Brasil, ele chega na condição de príncipe regente. Portanto, ele é o senhor da casa do infantado. Tá? Ele é o dono. O patrimônio da casa do infantado é dele. Tanto é que aonde que os príncipes Dom Pedro e Dom Miguel foram educados e moravam. O rei morava no Palácio Real, em Portugal. E os príncipes moravam na casa do infantado. Eles não moravam nos mesmos palácios. Tá? Esses palácios existem até hoje. Porque a coroa portuguesa era tão séria que ela não misturava uma coisa com a outra. Né? Bem, então vamos entender. Dom João, quando chega ao Brasil, ele chega, portanto, na condição de príncipe regente. Na condição de príncipe regente, ele tem todo o patrimônio da casa do infantado, que ele herdou da sua mãe, que ele herdou do seu pai. Né? E em virtude das circunstâncias, porque o seu irmão morreu, Dom José, né? Curiosamente, todos os herdeiros da dinastia de Bragança, todos os primeiros filhos, os varões da dinastia de Bragança, todos eles morreram. Todos. Nós já lançamos um livro há muito tempo atrás chamado que fala exatamente sobre essa maldição dos Bragança, não é? O providencialismo da casa de Bragança. E é curioso isso, quer dizer, todos os filhos, que são os príncipes, os chamados príncipes do Brasil, né, que é o título, inclusivamente, que o primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV, dá ao seu filho, que é o príncipe Dom Teodósio. Ele tem o título de príncipe do Brasil, ou princesa do Brasil, as princesas do Brasil, as infantas do Brasil, os infantes do Brasil. Muito bem. Então, todos os primeiros filhos, que seriam os sucessores, todos os príncipes do Brasil, os filhos primeiros de todos os monarcas da dinastia de Bragança, todos eles morreram. Então Dom João IV, o príncipe regente Dom João, não é o primeiro filho. Né? O seu irmão morreu, que era Dom José. Tá? Então Dom João tem que assumir. É por isso que ele foi criado na casa do infantado, porque ele não era o príncipe regente, não é? Ele não era o príncipe herdeiro, desculpe. Na morte do seu irmão, ele se torna o príncipe regente. Muito bem. É aquele, porque a sua mãe, ele reina junto com a sua mãe durante algum tempo. Ela é rainha, mas continua reinando e reina junto com o infante Dom João. E Dom João com o príncipe regente. E Dom João só se torna rei após a morte da sua mãe. E mesmo após a morte da sua mãe, ele não se tornou rei imediatamente. Ele levou alguns anos até assumir o título de rei. Ele foi príncipe regente durante muito tempo. Dom João era um homem muito sério, muito calmo, né? Uma figura absolutamente espetacular, amorosa. As pesquisas de Alice Lázaro mostram isso. A forma dele escrever as cartas, o modo como ele se refere às filhas. O homem era de uma delicadeza, né? E era um homem extremamente meticuloso. Dom João foi um personagem tão fantástico, um sujeito equilibrado. Ele puxou isso da mãe e do pai, né? A rainha foi uma mulher formidável, né? Ele foi acusado de molenga porque ele levava muito tempo para tomar uma decisão. Por quê? A equipe que compunha, né, que assessorava Dom João era um homem tão impressionantemente avançado para o seu tempo,
que a equipe que cercava o monarca, que ajudava o monarca nas questões da direção do reino, era composta sempre de indivíduos que tinham visões completamente antagônicas de um mesmo processo. Inimigos mesmo. Enquanto um falava que era preto, o outro falava que era branco. E Dom João adorava isto, porque ele gostava exatamente de ver, de ter um conhecimento radial de 360 graus, né, por visões e opiniões completamente distintas de todos os seus conselheiros. Tá? Nenhum governo hoje, nenhum presidente do Brasil, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II foram desta forma. Nunca foram. Muito pelo contrário, eles se cercaram de gente tacanha, que tinha uma visão unilateral do processo. Dom João não só gostava, bem como cultivava e prezava a opinião completamente divergente de todos os seus ministros. Ele ouvia todo mundo em silêncio, depois ele se recolhia dentro do quarto com a mãe e eles iam discutir aqueles assuntos. Teve momentos que eles levaram uma semana discutindo o assunto e depois eles tomavam uma decisão. Então vocês vejam que nós estamos diante de um homem ao contrário do que cita a historiografia brasileira. Nós estamos diante de um monarca e de uma monarca que são de uma sabedoria ímpar. Foram perfeitos? Claro que não. Mas a forma de gestão do Estado, a seriedade com que eles conduziam as questões do Estado, são absolutamente inatacáveis. É uma imoralidade e um crime sem precedentes o que a historiografia nacional faz com a memória de Dona Maria I e de Dom João VI. Então vamos voltar aqui. Dom João, quando a família real migra para o Brasil em 1808, ele vem na condição de infante. Foi o infante Dom João que tornou-se o sucessor ao trono, porque o príncipe do Brasil, Dom José, que era o herdeiro do trono, morreu. Ambos eram filhos da rainha Dona Maria I. Ora, Dom João era, à data do falecimento do irmão, na qualidade de segundo filho, o título dele era o infante Dom João, senhor da casa do infantado. Então ele tem um patrimônio pessoal, percebe? Essa casa do infantado, por sua vez, foi herdada por morte do seu pai, que era o rei consorte Dom Pedro III, que casou-se com a sua mãe, a rainha Dona Maria I. Então, vamos frisar novamente. O infante Dom João é o senhor da casa do infantado. Ele tem um patrimônio, ele é rico, pessoalmente rico. Concernente aos bens no Brasil, que foram adquiridos in loco ou pertencentes a Dom João, que já era regente nesta altura, e na altura da fixação da corte no Rio de Janeiro, né, como bem patrimonial, onde entra a chácara de São Cristóvão. Então, o que acontece nesta circunstância? Você tem um príncipe regente, que era o senhor da casa do infantado, que tem um patrimônio, é rico como senhor da casa do infantado, e será o futuro rei do Brasil. Então, quando Elias Lopes doa a quinta, a chácara de São Cristóvão, como é que foi feita essa doação? Dom João jamais poderia ter recebido aquela doação de graça, como a historiografia nacional fala. Por quê? Porque ele era proibido por lei, seja na condição de herdeiro da coroa, portanto futuro monarca, de príncipe regente, seja na condição de senhor da casa do infantado.
Então ele não poderia nunca, tanto é que ele dá 1 milhão. Ele dá ali um cash de 1 milhão. Depois ele paga quase 22 milhões pela quinta. Né? Então a chácara de São Cristóvão passa a ser um bem patrimonial. Aí você pergunta, de quem? Um bem patrimonial da coroa ou um bem patrimonial da Casa do Infantado? Ora, é um bem patrimonial, não é? Da coroa. Da coroa. Não é da Casa do Infantado. Porque ele já não é mais... Ele mantém o título de senhor da Casa do Infantado. Mas naquela altura, ele está na condição de príncipe regente. Portanto, é a coroa que compra. Tanto é que o palácio fica para Dom Pedro I, não é? E fica para Dom Pedro II. Porque se o palácio fosse da Casa do Infantado, o palácio era um patrimônio pessoal de Dom João VI, como senhor da Casa do Infantado. Não é? Então, essa tese, quando fala no Brasil, quando eles falam que a quinta foi doada, ela foi doada para quem? Não é? Então, esse procedimento é o mesmo procedimento que a coroa portuguesa sempre teve ao longo de toda a sua trajetória. Verificou-se alguma coisa absolutamente semelhante, não é? Quando foi feito, por exemplo, quando foi adquirido para a coroa, como Palácio Real, o Palácio da Ajuda em Lisboa. Então a Casa do Infantado aqui é uma instituição paralela, né? E ela vai ser sempre constituída por bens transmissíveis. E esses bens são transmissíveis e são passíveis, evidentemente, né? Então o que vai acontecer? Ora, o bem patrimonial, onde entra a chácara de São Cristóvão, o que se verificou foi uma de duas situações. Ou esse, para frisar bem, ou a quinta foi adquirida para a coroa, como Palácio Real, ou ela foi adquirida para a Casa do Infantado, como instituição paralela, sempre constituída por bens transmissíveis e que eram passíveis, como de fato se verificou, de passarem a bens nacionais, após a instituição do sistema liberal em 1820, mais concretamente no fim da Guerra Civil de 1832-1834, que foi desencadeada por Dom Pedro I contra o seu irmão, o infante Dom Miguel, que é o filho segundo e, por conseguinte, o herdeiro legítimo da Casa do Infantado, após o falecimento de Dom João VI, seu pai. Então veja o que acontece. O maldito e o golpista do Dom Pedro I, quando ele volta para Portugal, quando ele é deposto pela maçonaria e volta para Portugal para dar outro golpe em Portugal, ele entra em disputa com seu irmão, o infante Dom Miguel, que era o filho segundo. Na condição de filho segundo, Dom Miguel é o infante da Casa do Infantado. É o senhor da Casa do Infantado. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro entra em disputa com o infante, né? rouba o patrimônio da Casa do Infantado, transfere o patrimônio da Casa do Infantado para a coroa portuguesa. Tá? Então, evidentemente, essas preciosidades, que são preciosidades legais, administrativas, que dizem respeito ao funcionamento da coroa portuguesa, passam em claro ao historiador brasileiro, por razões, evidentemente, que ultrapassa o mérito da discussão da Alice, e ela não discute, né? Mas para um bom entendedor, meia palavra basta, é fraude. Então, o que acontece? Nunca, porque é nunca mesmo, segundo as ordenações do reino, ou a lei de exceção, que não se aplica a esse caso, está vindo a monarquia, não tem casa, você pode aplicar a lei de exceção? Não. Então nunca, segundo as ordenações do reino, a lei de exceção,
o infante, o príncipe regente, pode aceitar ofertas do que fosse, de quem fosse, e incorporar esta oferta como usufruto da coroa ou da casa do infantado. Você fala, mas ele não pode fazer isso para a coroa. Não. A lei portuguesa é clara. Ele não pode aceitar nada, nem na condição de rei, nem na condição de senhor da casa do infantado. Portanto, como pode ser provado pela consulta de fontes históricas documentadas até o fim do regime liberal, pela dita Revolução Liberal em Portugal, era obrigatório a aquisição e o respectivo pagamento em dinheiro de contado através do vedor da Casa Real ou da Casa do Infantado, com escritura miúda de confrontações da propriedade de forma inteiramente legal e conforme ao processo notarial. Então, nestas contratações, estava presente, por ser obrigatório, os contratuantes ou os seus representantes. Então, Elias Lopes doou a quinta através do processo chamado aboletamento. Dom João pagou pela quinta, porque Dom João era proibido, pelas ordenações do rei, de aceitar oferta. Dom João não é um político brasileiro. Tá bem? Então, o caso da aquisição por Dom João V, por exemplo, da Real Quinta de Belém, que é hoje o Palácio da Presidência, em Portugal, ou da Real Quinta de Queluz, que é hoje o Palácio Nacional, são exemplos, em Portugal, desse tipo de caso. E há monografias publicadas das histórias desses palácios reais, entre outros, como por exemplo de Salvaterra. Essa questão em Portugal, meu Deus do céu, ela é uma questão absolutamente consabida. Sabe o que é incrível? O que verdadeiramente é incrível é que isso faz parte da coroa portuguesa. Faz parte do funcionamento administrativo da coroa portuguesa. O que é absolutamente espantoso. E não se justifica sob nenhum aspecto, exceto pela ideia da fraude do golpe. É que os historiadores brasileiros não saibam disso. Não há justificativa. Tá? Então, saiba o ouvinte que a coroa portuguesa e a instituição da monarquia portuguesa, que durou quase 9 séculos, através de todos esses séculos, ela sempre foi administrada por servidores da Casa Real e suas dependências, servidores esses que tinham foros de integridade, como convém a uma instituição de Estado. Se não fosse assim, como é que se pode conceber a realização a nível global de um legado português que vem desde a reconquista cristã, a expansão, até a Ásia, até ao fim do mundo? Portugal foi o maior império do mundo. Evidentemente que para ser o maior império do mundo, ele tem que ter uma administração brutal. Tá? Então, quando a pessoa entra, no caso do Brasil, em detalhes burlescos, e ela vai se perdendo em miudezas próprias da vida familiar, ou das falsas verdades, que são veiculadas aos quilos no Brasil desde 1822, graças à maçonaria, pela mídia enganadora, pelos intelectuais enganadores. Evidentemente que não se pode deixar de cair na tentação de fazer juízos do seu tamanho, que são juízos pequenos, são juízos medíocres e, sobretudo, são crimes. Então, é preciso buscar no Brasil, se acaso foi preservado, os arquivos, sobretudo os registros notariais
que serviram à Casa Real, não é? E logo vai se verificar a verdade ou a falsidade do regente ter aceitado de graça um bem de um terceiro, em troca de uma comenda ou de um cargo público. Né? Então, para desvanecer esse fato, que sem sombra de dúvida se assentou na historiografia brasileira, existe matéria, vastíssima matéria, que pode ser apresentada com inteira clareza. O Brasil ganharia muito com isso. Desde logo, o Brasil ganha em honrar quem deve ser honrado e em castigar quem deve ser castigado. Para concluir o nosso programa, portanto, ouvinte, Dom João VI, que naquela altura não era Dom João VI, o príncipe regente Dom João, comprou a quinta da Boa Vista do mercador Elias Lopes pela quantia de 21.929.000 réis. Ele deu de saída 1.600.000 réis pelo aboletamento, e depois ele pagou 29.929.000 réis. O Palácio Nacional incendiado foi pago. Ele pertencia ao patrimônio da coroa portuguesa. Quando Dom João volta para Portugal com a corte, o palácio permanece como patrimônio da coroa portuguesa. O seu filho mora lá, Dom Pedro I, e depois o seu neto, Dom Pedro II. É este palácio, cuja história é tão bonita e ao mesmo tempo trágica, não é? Que tem sido tão maltratado pelos governos brasileiros e pela historiografia brasileira. Então, Alice Lázaro está coberta de razão. Vai ganhar toda a gente a partir do momento que a história verdadeira for revelada. Sobretudo o Brasil, que deveria honrar quem deve ser honrado e deveria castigar quem deve ser castigado. Entre os indivíduos que devem ser castigados está exatamente José Bonifácio de Andrade e Silva, este grande farsante, mentiroso, golpista, maçom. O indivíduo que começou a mentir sobre a coroa portuguesa, o patrimônio da coroa portuguesa, e que lançou todas as injúrias possíveis e imagináveis contra esses dois monarcas que o acolheram sempre em Portugal. Foi a rainha Dona Maria I que pagou todos os estudos de José Bonifácio. Esse homem é tão vil, ele é tão ladino e ele é tão venenoso, que basta que se volte a declaração que ele fez, né, a última declaração que ele fez, dentro da academia, da Real Academia de Ciências de Lisboa, a palestra que ele deu, tecendo loas à rainha Dona Maria I. Então, quando nós lemos ali o que aquele homem falou da rainha Dona Maria I, que é a verdadeira rainha, e o que ele fala depois, já aqui o golpista sentado, são duas imagens, não são só diferentes, elas são diametralmente antagônicas. Não é? Então, esse sujeito é o sujeito que ajudou a instaurar o grande processo da mentira acerca da estrutura político-administrativa da coroa portuguesa. É este crápula que é o autor da tese que o Brasil foi colônia de Portugal. Agora, qualquer indivíduo minimamente sério, e isso prova que no Brasil a seriedade em historiografia é mínima. Qualquer indivíduo minimamente sério que vá a Portugal, não precisa ir fisicamente não, pegue um livro verdadeiro, e que estude como é que funcionava o patrimônio da Casa Real, portanto da coroa, e o patrimônio da Casa do Infantado. A forma
de administração desses patrimônios foi exatamente a mesma, durante séculos. Portanto, Dom João comprou, e muito bem, a Quinta da Boa Vista, que depois tornou-se Palácio Real. Incendiado, botado fogo pela incúria e pelos crimes da República, que desde que foi instaurada tem se esmerado em desmontar a história, a memória e a presença da coroa portuguesa, querendo com isso cortar o fio de ligação histórico-cultural que existe entre o Brasil e Portugal. E ao mesmo tempo que faz isso, procura conectar a história do Brasil com a maçonaria. Né? Nós temos ao longo de todo esse processo e de toda essa fraude, a maçonaria conduzindo isso e os militares avalizando o crime. O descalabro do Brasil de hoje tem o dedo, o pé, a mão e a alma da maçonaria e dos militares que exercem um poder moderador invisível e silencioso por trás de toda a trajetória da história brasileira. O descalabro do Brasil não é fruto só do PT. O PT é o descalabro recente. Esse descalabro surgiu em 1822. Ele tem autor, ele tem dono, ele tem pai e ele tem mãe. É a maçonaria e os próceres da maçonaria e todos aqueles intelectuais, muitos deles brilhantes, mas cretinos e mentirosos, que, para favorecer o projeto da República Universal Maçônica, eles começaram por construir um projeto de Brasil maçônico, e para construir o projeto do Brasil maçônico, eles tiveram que assassinar toda a verdade histórica da coroa portuguesa, que foi a monarquia mais sólida do mundo e o maior império cristão do mundo. Essa é a história do Brasil. Ela é uma história de crimes, ela é uma história de burla e ela é uma história de farsas monumentais. Nós só nos tornaremos uma nação séria quando, de fato, a verdade fizer parte do nosso horizonte, da nossa vida. Ganha com isso toda a gente. Vamos honrar quem deve ser honrado e vamos castigar quem deve ser castigado. Muito bem, vamos ficando por aqui. Em seguida, fiquem com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.